Queridas amigas e amigos que nos acompanham no Centro Espírita Caminho de Luz, estamos mais uma vez juntos no nosso programa Refletindo com Emmanuel. Daremos prosseguimento hoje no nosso livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 28, que trata do assunto Escritores. Vamos lá. Capítulo 28, Escritores. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenavam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Então, mais uma vez, Emmanuel, pela abençoada psicografia de Chico Xavier, traz esses comentários sobre a passagem do Evangelho: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Então, rapidamente, vamos trazer o que se referia no Evangelho a palavra escribas. Quem eram esses escribas? O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, ele traz essa definição para nós termos um pouquinho do contexto a quem Jesus se referia ao falar deles. Então, na introdução do Evangelho, lá nós encontramos o seguinte, lá a palavra escribas, dizendo o seguinte: nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-lo Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Então, se nós observarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, em inúmeras passagens, Jesus se referia aos escribas e fariseus, quando ele tratava da forma como eles conduziam as leis, como eles conduziam o comportamento que eles tinham. E foram esses mesmos escribas e fariseus que conduziram também o processo, de crucificação de Jesus junto a Pilatos, inventando diversas histórias para que ele sofresse essa condenação. Vamos seguir. Logo no início ele fala: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. E podemos trazer isso aos dias de hoje, As pessoas que escrevem livros, escrevem mensagens das mais diversas, nuances, seja religiosas, seja ficção, seja de outras questões. Então ele fala que sempre tiveram escribas que gostam de andar com vestes compridas. Ou seja, essas vestes compridas trazem uma referência à vaidade, ao orgulho, a forma como esses escribas se comportam diante daquilo que eles passam para as pessoas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que a pretexto de novidade envenenavam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. Então aí Emmanuel tece o nosso primeiro cuidado sobre esse tipo de pessoa que escreve.
em que na busca incessante pela originalidade, em trazer coisas novas, ele acaba deturpando a mensagem para tentar trazer algo novo. Então isso hoje em dia na doutrina espírita, nós temos tido vários exemplos, né, em que pessoas em busca de originalidade na doutrina tentam falar, por exemplo, que Kardec é ultrapassado. Dizer que os ensinamentos das obras básicas já são ultrapassados. O que não é verdade, porque próprio Bezerra de Menezes, por Divaldo Pereira Franco, inúmeros encerramentos de conferências, seja na Paranaense, seja entre outras conferências espíritas, Dr. Bezerra de Menezes tem reforçado a necessidade de nós mantermos a fidelidade às obras de Kardec e aos ensinamentos dos espíritos que Kardec trouxe no nosso Pentateuco. Então esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter, e essa mensagem deixa bem claro Emmanuel, e é esse o exemplo que eu dou nesse momento. E ele prossegue: é preciso fugir aos que matam a vida simples. Ou seja, se referindo àqueles que, nessa busca de originalidade, começam a distorcer a história, distorcer a mensagem para que ela tenha um cunho, né, saia daquela simplicidade da mensagem de Jesus, por exemplo. De amor e caridade, eles buscam distorcer um pouco isso para que a mensagem deles seja ouvida, buscando atender não somente o ego. Né? E a gente vai mais uma vez no nosso Evangelho segundo o Espiritismo trazer um exemplo desses, né? Em que nós vemos no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 8, falsos profetas, nós encontramos o seguinte: desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, aquilo que eu falei, né, da mensagem do nosso Evangelho, que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. E aí ele prossegue: não, o Cristo não está entre esses, porquanto que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo, serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Então ele lembra que aqueles que trazem a mensagem de Jesus trarão essa mensagem da mesma forma como ele trouxe, de maneira simples e humilde, né? Trazendo aquela parte da simplicidade citada anteriormente. Vamos prosseguir. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências, ou seja, aquele que leva mensagens equivocadas, distorcidas, ele envenena as pessoas mais desavisadas, né? Pessoas que, às vezes, por não dominarem a doutrina totalmente, não terem o conhecimento da doutrina, acabam se deixando levar por mensagens falsas, mensagens disfarçadas de verdade, mas que no fundo elas só trazem pavor e medo e distorcem a doutrina. Então esse também é preciso tomar muito cuidado, né? Diversas obras espíritas, e especialmente na última, no rumo do mundo de regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele traz exemplos do que ocorreu em diversas oportunidades na nossa pandemia. Mensagens que tinham cunho espírita, mensagens que deveriam ser, né, que aparentemente pareciam ter vindo de espíritos interessados pelo bem da humanidade, trazendo mensagens de terror, de pavor, ao invés de trazer mensagem de esperança, de amor, de fé em Deus e na providência divina, principalmente no momento que nós vivemos tão difícil. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Olha só que mensagem atual. Justamente isso que falamos anteriormente, Emmanuel prossegue falando na mensagem, dizendo justamente isso,
que nos momentos de maior dificuldade, onde a palavra de amor, de confiança em Deus precisa ser expandida, surgem as mensagens deterioradas, sem o menor sentido de amor ao próximo, de caridade e de preocupação para que tipo de influência essa mensagem deverá causar a essas pessoas. E ao invés de trazer esperança, traz mais dores e sofrimento, comprometendo ainda mais aqueles que trazem esse tipo de mensagem. E ele prossegue: poderia alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Será que nós temos que nos alimentar com esse tipo de mensagem? Será que essa mensagem ela tem algo de bom para nós? Esse é o primeiro questionamento que nós devemos fazer. No momento que nós encontrarmos um livro ou a mensagem que nós recebamos, a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: ela me trará algo de bom? Efetivamente, espiritualmente, ela consegue trazer esperança para nós? Ela acalenta o nosso coração no momento de dor e sofrimento? Se ela já não responde essas duas perguntas simples, nós devemos considerar, refletir sobre essa mensagem e descartá-la. Porque se ela não traz bem, para que eu tenho que continuar acreditando nela? E a mensagem da espiritualidade é sempre de fé e de esperança. Essas são as mensagens que a espiritualidade nos traz. Vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideais inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da disciplina. Mais um alerta de Emmanuel quanto ao tipo de mensagem que a gente possa receber de livros ou de outras mensagens. E aí, para encerrar, ele completa o seguinte: observai os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios de inteligência. Então, reforçando, e refletir com sinceridade na paz que desejar intimamente. Ou seja, na mensagem que você recebe, ela traz a paz necessária, ela traz a confiança em Deus, ela traz a esperança do futuro, a confiança na providência divina efetivamente. Se essa mensagem não traz, então é preciso que nós paremos e refletir. E como sugestões e reflexões para esse tema, nós devemos manter cuidado com as ideias que propagam que Kardec está ultrapassado. Isso não é verdade. A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, é toda a doutrina propagada pelo nosso Pentateuco, as nossas obras básicas. E aí, como é que a gente pode fazer isso num primeiro momento, para nós identificarmos as obras que nós lemos? Nós podemos focar naquelas obras consagradas dos artistas, dos escritores clássicos, como, por exemplo, Camille Flammarion, Leon Denis, tá certo? E nos autores mais atuais também, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Sueli Caldas Schubert, Ivone Pereira, Raul Teixeira, e entre outros que a própria Federação Espírita Brasileira procura já nos orientar quanto a esse. Mas se nós pegarmos, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo, Raul Teixeira, Dona Ivone, nós já teremos praticamente um cabedal de quase 800 obras espíritas para nós lermos, além das obras básicas, que é a base de tudo. E na medida que nós compreendemos as obras básicas, o nosso filtro conseguirá distinguir essas mensagens equivocadas ou destituídas, de total verdade. E é assim, dessa forma, que vamos nos educando espiritualmente na percepção das mensagens que realmente nos trazem e nos fazem bem. Como no próprio Livro dos Médiuns diz, no seu capítulo, da influência moral que os médiuns recebem, no seu capítulo 20, o Livro dos Médiuns nos traz essa última mensagem para nós refletirmos. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errânea. Efetivamente, sobre essa teoria, poderíeis edificar um sistema completo,
que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade como um monumento edificado sobre a areia movediça, ao passo que, se rejeitasse hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Então, bem, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez finalizamos mais um capítulo do nosso programa Refletindo com Emmanuel. Rogamos a Jesus, nosso mestre e amigo, possa conduzir sempre os nossos pensamentos, levando amor e fé para todas as pessoas. Muito obrigado.